Olá, eu sou a Jennifer. Eu sou a Érica. Nós somos do Vivência Universitária. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o resumo, o trabalho acadêmico que você precisa conhecer. Você já parou para pensar que o resumo, ele tá lá no começo do trabalho, logo depois do título, e ele faz parte ali da introdução do seu trabalho, né? Mas qual é o melhor momento para fazer o resumo? Será que é a primeira parte do trabalho ou é justamente a última parte do trabalho a ser feita? Boa pergunta. O que deve ter no resumo? O resumo, ele tem o seguinte objetivo. Você encontrou lá um artigo, um trabalho acadêmico que você acha que é interessante pelo título. Você vai ler o resumo primeiramente para saber se vale a pena seguir com a leitura e ler o artigo completamente. Exatamente. Às vezes um artigo científico está ali entre 10, 15 ou até 20 páginas. Imagina o tempo que você vai investir, né? Não vamos dizer perder, porque um artigo científico nunca é perder, mas investir lendo aquele artigo, sendo que você poderia estar lendo um outro, e de repente só lá no final você percebe que ele não condiz com o seu tema, ele não está relacionado com o seu assunto e que talvez você não vá usá-lo. Então, por isso que é importante você começar a ler o título, que é a primeira coisa que você vai classificar se aquele artigo vale a pena ou não, e depois você seguir para o resumo. Um resumo bem feito, ele vai conseguir direcionar o leitor se aquele trabalho foi realmente bom, se ele realmente está legal ou não. Então por isso que o resumo ele deve ter a introdução, ou seja, uma frase ou duas em que vai permitir que você entenda o assunto que vai ser tratado naquele trabalho e o problema levantado. Os objetivos também são importantes estar incluídos no resumo. Além disso, não pode faltar o material e métodos, ou a metodologia que foi aplicada, porque é muito importante que a pessoa que vai ler o resumo já saiba como que aquele trabalho foi feito. Uma coisa legal de se pensar na metodologia, se dentro do seu trabalho, né, talvez isso não aconteça muito no TCC, mas um trabalho de mestrado, doutorado, que às vezes a gente usa muitas metodologias, talvez não consiga colocar todas ali dentro do resumo, mas aí você coloca aquelas principais, as mais importantes ou as mais decisivas para você chegar no determinado resultado, né? Exatamente. E, consequentemente, você precisa apresentar os principais resultados, né? Os resultados que vão permitir que a pessoa entenda ali se você conseguiu alcançar ali os objetivos daquele trabalho. E claro que para terminar esse resumo, você conclui, coloca a conclusão. Não sei se vocês prestaram atenção, mas nessa descrição que a Jennifer falou, o resumo ele tem exatamente todas as partes de um trabalho, né? Então ele tem introdução, objetivos, materiais, métodos, resultado e a conclusão. Exatamente toda a estrutura que um trabalho acadêmico deve ter. E nessa ordem, né? Coincidência isso? Não é coincidência. Então por isso que é muito mais fácil você deixar para fazer o seu resumo no final. Depois que está tudo escrito, você consegue selecionar as partes, né, do seu trabalho que são mais importantes, né, uma frase importante ali da sua introdução, resume a metodologia, os principais resultados e a conclusão. E ali você consegue construir o seu resumo de forma muito mais eficiente e rápida. E aí algumas coisas interessantes para a gente pensar e antes de fazer propriamente o resumo, né? Então, por exemplo, no resumo você vai colocar coisas relativas ao seu trabalho, ao que você fez. Por isso que no resumo não tem citação, não tem referência bibliográfica. Vocês podem reparar, um bom resumo ele está ali montado, estruturado de acordo com o que você fez. Por isso a gente não usa colocar citação dentro dessa parte do trabalho de uma maneira geral. Outra coisa, a gente falou que tem que ter uma parte da introdução, tem que ter um objetivo, tem que ter materiais, métodos, resultados, conclusão. Quanto de cada parte eu coloco, né? Se é uma introdução, sei lá, tenho 2 páginas, como que eu vou colocar isso dentro do resumo? A ideia é que você coloque, principalmente na introdução, uma frase que vai direcionar o leitor a entender do que se trata o seu trabalho. 1, 2 frases. Por quê? Resumo geralmente tem número de caracteres, o máximo, né? O máximo de caracteres que você pode utilizar, então, o máximo de letras que você pode utilizar. Como que você vai saber disso, Jennifer? Como que eu sei quantas letras ou quantas palavras eu posso utilizar no meu resumo? Você vai consultar as normas, né? Isso, as normas da sua instituição, assim como se você for mandar esse resumo para um congresso, por exemplo, tem lá as normas, as diretrizes falando, ó, o resumo deve ter
sei lá, 400, 500 palavras, deve estar sem parágrafo, né? Então toda a explicação justificado, né? Ou seja, não tem aqueles espaçamentos no final das frases. Então toda essa edição que você vai ter que fazer no seu resumo vai estar lá nas orientações da sua instituição ou do evento que você for participar. Mas o importante é que você coloque essa estrutura. Introdução, 1 ou 2 frases, acho que já dá para ter uma noção de como fazer a sua introdução. Objetivos, a mesma coisa. Se você tem muitos objetivos, coloca de uma maneira que fique mais generalizado em relação a todos os objetivos que você tem. Se você tem muito objetivo específico, né, às vezes não dá para listar todos ali dentro daquele trabalho. Você coloca só o objetivo geral. Exatamente, coloca o objetivo geral, que talvez é o que, na teoria, né, deveria englobar todos os outros. Em relação aos materiais e métodos, a mesma coisa, como eu disse anteriormente. Resultados também. Se você tem muitos resultados e talvez um resultado complemente o outro, você tenta colocar ali uma frase explicando esses resultados, né? Ou aquele resultado mais importante. Então, por exemplo, no meu doutorado, eu tive muitos resultados, foram muitas análises, trabalhei com óleo essencial, então tinha muitos gráficos. Como que eu ia colocar tudo isso no meu resumo? A gente chegou a ter mais de 200 gráficos só de uma análise, né? Então, eu não tinha como colocar isso dentro do trabalho, na verdade. No resumo, eu destaquei o melhor resultado. Então, o melhor resultado foi esse. E aí, a pessoa que lia o meu trabalho já sabia como foi o desenvolver desse trabalho. E concluímos no final, né? Explicando como isso aconteceu. E você? Como é que você geralmente faz seu resumo? Deixa aí nos comentários pra gente saber, né? Exatamente, pra gente saber como que tá a organização e montagem dos resumos por aí. Gostou desse vídeo? Então deixa o seu joinha e se inscreva no canal. Estamos postando os vídeos toda semana, todas as quartas-feiras, 20 horas. Exatamente. Sempre tem um assunto importante para o seu TCC. Exatamente. Até mais!